Olá pessoal, voltando então, com o nosso estudo de ótica geométrica, tá? A gente está agora na aula 15, essas duas próximas aulas, a aula 15 e a aula 16, a gente vai falar de ótica da visão, tá? A gente vai dividir da seguinte forma, na aula 15, nessa primeira aula, a gente vai falar como é o funcionamento do olho do ser humano, quais são as partes mais importantes, como é formada a imagem, tá? Tudo isso. Aí na aula 16 a gente vai falar dos defeitos da visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo, dentre outros, tá? Então, primeira aula, o funcionamento. Segunda aula, sobre os defeitos da visão. Certo? Então, começando. Por alto, essa aqui é a estrutura do olho humano, tá? Claro que tem mais componentes, só que esses aqui são os principais, os que a gente vai utilizar para estudar a parte física, tá? Fisicamente falando. Quais são essas partes? A primeira aqui, essa aqui, ó, essa partezinha preta, que é uma membrana transparente, é chamada de córnea, tá bom? Depois da córnea, nesse espaço vazio aqui, ó, tem um líquido. Ele é chamado de humor aquoso, tá? Depois, nessa parte azul, essas duas partes azuis aqui, a de cima e a de baixo, é aquela que forma a parte colorida do seu olho, tá? É chamado de íris. Castanho, azul, verde, preto e assim por diante. Então, é a partezinha colorida do olho. Depois, nesse vão aqui, ó, nesse orifício entre a íris, que é essa bolinha preta que a gente tem no olho, é chamado de pupila, tá? Para que serve a pupila? A pupila, gente, é para regular a entrada de luz dentro do olho da gente. Como que funciona? Se a gente estiver num ambiente muito claro, por exemplo, com sol radiante, a pupila da gente vai fechar, ela vai se contrair para entrar pouca luz. Se a gente estiver num lugar bem escuro, a pupila da gente vai fazer o quê? Dilatar, ela vai aumentar o tamanho. Para quê? Para entrar mais luz, tá? Então ela faz essa regulagem da quantidade de luz que vai entrar ou não no seu olho. Depois a gente tem o cristalino, que é essa parte, essa bolinha que eu desenhei aqui. Esse cristalino, gente, a gente pode dizer assim que é a parte mais importante do olho. É aquela que vai regular o foco, vai regular, vai permitir com que a gente veja um objeto de perto, veja também um objeto de longe e vai fazer essa regulagem, tá? Então, isso é responsabilidade do cristalino, que é essa parte azul aqui. Beleza. Depois, nessa região aqui vazia, eu tenho o humor vítreo, que também é um líquido que ajuda com a pressão adequada, ajuda a formar esse formato circular aqui do olho, tá? Um globo. Depois, eu tenho uma retina. A retina, gente, essa parte aqui de trás, é aonde vai formar a imagem, tá? Então, a imagem é formada na retina. E essa caudinha que eu fiz aqui é o nervo óptico que são as terminações nervosas que vão levar essa imagem, esses estímulos até o cérebro, certo? Outra coisa, essa partezinha vermelha aqui, ó, é chamada de musculatura ciliar. O que ela faz? Ela vai comprimir ou relaxar ou contrair, né, o cristalino. O que acontece? Quando a gente está observando um objeto muito de perto, você pode até prestar atenção que você tem que forçar a vista mesmo. Por quê? O que acontece? Essa musculatura ciliar aqui, ó, ela comprime o cristalino, ela fecha o cristalino. Para quê? Para a imagem que entrar aqui, ó, focar aqui na retina para formar a imagem. E a hora que um objeto está bem longe, você fica até com a vista mais descansada, você não precisa nem forçar nada. Por quê? Porque isso aqui, ó, essa musculatura ciliar vai relaxar. Então o cristalino, ele vai ficar, não vai precisar, ele vai descomprimir, né? Vai ficar do formato normal. Então você não vai precisar forçar. Essa
É a diferença. Bom, isso é a função dessa musculatura ciliar, comprimir ou não o cristalino. Beleza? Como que é a formação, gente, da imagem? Tá? Como que é formada a imagem aqui no olho humano? A gente estava estudando lentes nas outras aulas. A gente tem que pensar o olho humano da seguinte forma. Tanto a córnea, quanto o humor aquoso, quanto o cristalino, é um conjunto de lentes, tá? É como se a luz passasse por várias lentes até chegar à retina, certo? Então a gente, claro que essa passagem aqui dessa luz é muito complexa, tá? Então a gente vai imaginar, vai fazer com que todo esse conjunto aqui funcione como uma lente só, tá? Para fins didáticos isso é o suficiente. Beleza. Então, suponha que eu tenho o objeto aqui. Uma seta, por exemplo. Vou fazer de azul. Como que vai ser a formação, gente, dessa seta lá na retina? Qual é o caminho que esses raios de luz vão ter que fazer para formar a imagem dessa seta aqui na retina, tá? Acontece o seguinte, eu vou ter os raios de luz, ele vai sair aqui, né? Vai chegar aqui. Vai passar por todo esse conjunto aqui que eu falei para vocês, que é o sistema de lentes, tá? Ele vai passar ali e vai chegar aqui, tá? Então a pontinha da minha seta vai ficar aqui. E se eu fizer tudo isso para cá até chegar na base da minha seta, ela vai ficar lá para cima, gente. Então todo esse esquema desses raios de luz vão fazer o quê? Vão formar uma imagem de cabeça para baixo. Vai ser uma imagem invertida. Olha aqui para vocês verem. A mesma seta que está aqui desse lado, que é o meu objeto, né? Porque aqui é o meu objeto. E aqui é a minha imagem. Então a minha imagem aqui na retina, ela vai ser formada de cabeça para baixo. Aí vocês me perguntam, mas professor, eu enxergo tudo de cabeça, por que eu não enxergo tudo de cabeça para baixo? Porque na hora que o nervo óptico leva esses estímulos nervosos para o cérebro, ele já faz essa correção. É como se ele fizesse isso aqui de novo. Então aqueles objetos que estavam de ponta cabeça, estava de cabeça para baixo, estava invertido, ele vai ficar na sua posição original. A imagem, não se esqueçam, a imagem na retina é formada de cabeça para baixo, certo? Só que no cérebro, quando o estímulo é levado aqui pelo nervo óptico, ele já é na sua posição original. Então ele não fica invertido, ele não fica de cabeça para baixo. Certinho? Lembrando que aqui a gente está falando de uma visão normal, que não tem defeito, tá? Que a imagem é formada aqui na retina certinho. A gente vai ver na próxima aula que alguns defeitos da visão, miopia, hipermetropia, acontece justamente pela imagem não ser formada aqui na retina certinho. Ela é formada antes ou como se fosse depois, tá? Que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Beleza, vamos falar agora das contas que a gente pode fazer, a parte analítica dessa ótica da visão, analisando esse olho humano, tá? Primeira coisa, existem dois pontos importantíssimos que a gente precisa definir aqui, chamado de ponto próximo e
ponto remoto. O que é isso? Uma pessoa com visão normal, sem nenhuma deficiência na visão, ela enxerga um objeto à sua frente o mais próximo possível, nítido, com 25 centímetros. Então esse ponto próximo aqui é o ponto mais próximo que eu posso colocar o objeto, que eu vou conseguir enxergar sem problema nenhum. É chamado de ponto próximo, 25 centímetros, ou 0,25 metros, né? Convertendo. E esse ponto remoto, gente, é o ponto mais distante possível que a gente consegue enxergar, tá? A gente fala que isso aqui é infinito. É uma distância tão grande, por exemplo, a gente consegue ver uma estrela. Então, a gente fala que esse ponto remoto, ou seja, esse ponto distante, é considerado como um infinito, porque é uma distância muito longa, correto? Então, de novo, ponto próximo, o ponto que a gente consegue enxergar aqui com nitidez mais próximo do olho da gente, tá? Que a gente tem que forçar. Lembra que eu falei para vocês que esse nervo aqui ele vai contrair para fechar o cristalino aqui, é quando o objeto está muito próximo. Tanto é que se você lendo um livro, por exemplo, se você lê muito tempo, você vai sentir um desconforto no olho, vai tipo cansar. Aí como que você faz para relaxar? Observa uma paisagem, alguma coisa bem longe, porque isso aqui, esses nervos aqui vão relaxar. Beleza? E o ponto remoto é o ponto mais longo. A gente considera como o infinito. Vamos lembrar agora de uma equação de Gauss. Pode-se dizer que a equação mais importante dessa parte de ótica, tá? Que a gente viu nas outras aulas. A equação de Gauss é o quê? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, que é a distância da lente até o objeto, mais 1 sobre P', que é a distância da lente até a imagem. Então, distância até o objeto, distância até a imagem. Outra equação da vergência, lembra lá da vergência, quando a gente estava estudando lente? Vergência é que a gente vai descobrir o grau, né? Popularmente falando, o grau de uma lente. Na física a gente fala de dioptria, tá? Então a vergência é 1 sobre o foco, tá? Vamos voltar no nosso desenho aqui e definir esses pontos aqui, ó. P e P'. P é o quê? A distância da lente ao objeto. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um conjunto de lentes, né? Então a gente vai definir que a distância é até aqui, tá? Porque isso aqui tudo funciona como lente, sendo a principal o cristalino. Então P é a distância do objeto até a minha lente, certo? E P' é o que? A distância dessa lente até a imagem. Concordam comigo que esse P aqui é variável, não é? Claro que é. Eu posso colocar o objeto aqui próximo ao meu olho, posso colocar ele mais longe ainda. Posso estar observando lá o fundo aqui da sala. É a distância do objeto até a lente, até meu olho. Esse P é variável. Agora, o P' não é variável. Por que não é variável? Porque a imagem só vai ser formada na retina. Não tem como eu pegar a retina do meu olho e chegar ela para trás ou para frente. Então esse P' aqui, ó, ele vai ser constante. O que vai variar? O foco. A distância focal desse meu conjunto de lentes aqui é que vai variar. Quem que vai fazer isso? O cristalino. Comprimindo ou relaxando essa musculatura, a distância focal ela vai mudar. Isso vai mudar a dioptria, o grau da nossa lente ocular, do olho humano, certo? A gente pode fazer aqui uma conta bem bacana para mostrar isso. Ó, é o seguinte. Ó, a gente pode chamar de vergência P
que é a vergência próxima, 1 sobre P, ou seja, 1 sobre a distância do objeto, né? E depois, vergência R, que é 1 sobre o ponto remoto. De novo, a vergência P próxima é 1 sobre o ponto próximo, o ponto que eu consigo observar o meu objeto mais próximo possível do olho, que é o quê? 0,25 metros. E a vergência remota? 1 sobre PR. PR é o quê? O ponto remoto mais longe que eu consigo enxergar, que eu assumo como sendo infinito. O que eu vou fazer agora? Subtrair essas duas. Eu vou subtrair o VP pelo VR, para a gente ter uma diferença, tá? Entre essas duas vergências, para a gente descobrir o grau entre essas duas, a dioptria, né, entre essas duas vergências. É chamada, gente, de amplitude de acomodação visual. Então, amplitude de acomodação visual é a diferença entre a vergência do ponto próximo pela vergência do ponto remoto. Vamos fazer essa conta? Simples, né? VP menos VR. É igual. Quanto vale VP? 1 sobre PP. Quanto vale VR? 1 sobre PR. Menos 1 sobre PR. Continuando, né? VP menos VR é igual. Quanto vale PP? 0,25. Então, 1 sobre 0,25 menos 1 sobre PR infinito. VP menos VR é igual. Se eu dividir 1 por 0,25, 4. Menos 1 sobre infinito. Se eu estiver dividindo 1 por um número extremamente grande, próximo do infinito, vai dar 0, né? Então, a gente pode falar que 1 dividido por um número infinitamente grande é 0. Ou seja, essa diferença aqui, gente, é de 4 dioptria, como se fosse 4 graus. Então, esse cristalino aqui, ó, tem um grau de 4. Beleza? Por isso, gente, que a gente consegue enxergar um objeto próximo com nitidez e um objeto longe também com nitidez. Quem que faz isso? O cristalino. Ele regula esse grau, essa dioptria. Tá? Vocês podem fazer um teste, por exemplo. Pega um objeto e coloca próximo do olho de vocês e coloca um afastado. Se você focar nesse objeto próximo, você vai ver ele com nitidez e vai ver o lado de trás, só que sem ser nítido. Você vai ver ele meio desfocado, meio borrado. Com esses dois objetos no mesmo lugar, agora você foca no pincel lá de trás, no pincel vermelho aqui no meu caso, né? Você vai enxergar o pincel vermelho nítido e vai enxergar esse preto aqui meio borrado. Então isso, eu estou variando esse meu cristalino aqui, ele está fechando, ele está sendo contraído para enxergar o objeto preto e ele está sendo relaxado para enxergar esse meu pincel vermelho. Tá? Então esse é o funcionamento, por isso você consegue observar os objetos próximos e os objetos mais afastados. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver os defeitos visuais, os mais importantes e como corrigi-los, certinho? Então, até a próxima.